Boa noite, amada igreja. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma grande alegria poder novamente estar com os irmãos aqui nesse culto online, culto de adoração. O nosso abraço a todos os queridos da PIB, Parque Independência, e aqueles queridos que têm estado conosco também às quartas-feiras e aos domingos. Deus abençoe você na sua casa nessa noite e que tenhamos mais um culto que seja agradável ao coração do nosso Deus e que Ele possa servir também para a edificação das nossas vidas, né? Estamos chegando aí a quase o nosso 30º culto online nesse tempo de pandemia e Deus tem nos sustentado aí, renovado a cada dia, e continuamos com o nosso jargão, né? Continuamos com a nossa frase daquilo que Deus colocou no nosso coração. A Trindade não está de quarentena, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo têm falado aos nossos corações e nós acreditamos que mais uma vez essa noite o Senhor estará falando ao teu coração, ao meu coração, nos dando assim uma noite de louvor e de adoração e de gratidão ao Senhor. O nosso abraço a todos os queridos que estão conosco e que tenhamos uma noite abençoada no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu já quero te convidar nesse momento a abrir a sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 1, onde leremos o verso 3. Filipenses 1, 3. Diz assim a palavra de Deus. Filipenses, capítulo 1, verso 3, diz assim: agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Agradeço a Deus toda vez que me lembro de vocês. Amém. Nós vamos começar esse culto, que é um culto de adoração e oração também, como tem sido as nossas quartas-feiras, e nós já estaremos orando nesse início, agradecendo a Deus. Quero agradecer a Deus pela sua vida, quero agradecer a Deus pela sua família e quero agradecer a Deus pelas bênçãos que Deus tem derramado em nossas vidas, não é isso? Nós temos aqui os nossos pedidos de oração que vão se renovando a cada semana e nós temos hoje motivos para agradecer, né? Da última semana para cá, o nosso querido Eliel, né, sobrinho do Eliezer e da Maria, ele melhorou seu estado de saúde, ele já acordou. Nós louvamos muito a Deus por isso. A Isabela, neta da nossa irmã Jane, hoje foi transferida do CTI para UTI. O quadro dela ainda é crítico, mas ela está melhorando. Nós louvamos ao Senhor por isso. E queremos também agradecer a Deus pelos aniversariantes da semana, não é isso? Aqueles que completaram um ano de vida, aqueles que completaram anos de casamento. Parabéns aí, nosso irmão Jorge, nossa irmã Kezinha, 46 anos, né? Nossa irmã Kezinha falou que de vez em quando dá vontade de enforcar, mas, né, ela tem suportado bem aí ao longo desses 46 anos. Lembrei da história da esposa do Billy Graham, quando certa vez perguntaram a ela, acho que é Dona Ruth o nome dela, se ela nunca tinha sentido desejo de se separar do Billy Graham, né? E ela falou, olha, se separar, eu nunca senti vontade de separar do meu marido, né? Mas matar, eu já senti algumas vezes, né? Então, Deus abençoe os queridos que completaram aí anos de casamento nessa semana, anos de vida. Nós vamos orar ao Senhor, colocando diante dele, né? Então, a nossa gratidão. Agradeço a Deus todas as vezes que me lembro de vocês. E é isso que nós vamos fazer essa noite, nesse momento. Vamos começar numa ordem invertida hoje. Vamos começar agradecendo a Deus pelas suas misericórdias que se renovam a cada manhã, pela lembrança, né? E pela alegria de podermos lembrar uns dos outros e podermos agradecer ao Senhor por aquilo que Ele tem feito na vida de cada um de nós. Você pode fechar os seus olhos aí na sua casa, eleve o seu pensamento junto comigo aqui ao Senhor e vamos colocar as nossas vidas diante do altar do nosso Deus, entregando esse primeiro momento de oração, de gratidão ao Pai. Senhor, nós somos gratos a Ti pelo privilégio de podermos mais uma vez cultuar ao Senhor. Ainda não é da maneira como nós desejamos, ó Deus, mas temos entendido que nesse tempo o Senhor também quer falar e ministrar aos nossos corações. Te pedimos então que o Senhor esteja
nesse momento, ó Deus, recebendo o culto que ora iniciamos, receba, ó Deus, o nosso louvor, a nossa adoração. Receba, Pai, a gratidão dos nossos corações por aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Em especial, ó Deus, nós somos gratos a Ti pelas famílias da Tua igreja, Deus, que venceram mais esses dias. Somos gratos a Ti, ó Deus, pelas famílias que têm sido sustentadas por Ti. Somos gratos a Ti porque o Seu amor tem se renovado, a Sua misericórdia tem se renovado a cada manhã. Então esteja conosco, nos abençoando, nos sustentando, ó Deus, cuidando de nossas vidas, e nós somos gratos a Ti por termos essa certeza de saber que o Senhor está cuidando de nós. Queremos, ó Deus, também nesse momento agradecer a Ti pela vida do Eliel, Pai querido. Muito obrigado pela sua recuperação, ó Deus. Muito obrigado pela vida da Isabela, ó Deus, que também hoje andou mais um pouquinho, deu mais um passo, ó Deus, para a sua restauração. Somos gratos a Ti, ó Deus, pelos aniversariantes desta semana, Pai querido. Aqueles que completaram ano de vida, aqueles que completaram anos de casamento. Que o Senhor esteja abençoando os Teus filhos. Muito obrigado, porque sabemos que a dádiva de completar mais um ciclo é obra das Tuas mãos. E te peço que o Senhor esteja na vida dos meus irmãos, abençoando e conduzindo em mais uma jornada, em mais um ciclo que se iniciou ao longo desta semana. Muito obrigado pelas Tuas bênçãos, pelo Teu cuidado e pelo Teu favor. Assim nós oramos a Ti no nome precioso do Senhor Jesus. Amém. Aleluia, queridos. Eu quero mais uma vez te convidar a lermos um texto da Palavra de Deus. Texto que está lá em Salmos 62, verso 1. Salmos 62, verso 1. Aonde o salmista traz uma palavra de conforto para cada um de nós, né? Uma palavra de ânimo para cada um de nós, quando ele diz assim: a minha alma descansa somente em Deus, dele vem a minha salvação. Repetindo, a minha alma descansa somente em Deus, dele vem a minha salvação. Eu quero te convidar então com essa convicção, com essa alegria, com essa certeza, com esse mesmo espírito de louvor e adoração que o salmista expressa aqui nesse texto, para juntos adorarmos ao Senhor com uma canção que fala exatamente isso, né? Não tenhas sobre ti nenhum cuidado, qualquer que seja, pois somente um, seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho, diz o Senhor. E o teu trabalho, o meu trabalho, é descansar em Deus. Vamos adorar então o Senhor com essa canção. Faça da sua casa, né? Da sua sala, do seu quarto, de onde você estiver nesse momento, um altar de adoração ao Senhor. Vamos adorar ao Pai. Não tenho sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar.
Amém, né? Como é bom saber que nós temos um Deus onde nós podemos descansar a nossa vida, descansar a nossa alma e saber que Ele está trabalhando, né, em nosso favor, trabalhando em nossas vidas. E com esse espírito de gratidão a Deus, mas também ao mesmo tempo de confiança, nós vamos fazer uma oração, segundo momento de oração, agora pelos enfermos da nossa igreja e alguns enfermos que carecem, né, da nossa oração. Graças a Deus que a nossa lista aqui tem se renovado e Deus tem dado a cura, Deus tem dado a restauração, mas nós ainda carecemos de orar, né, por pessoas queridas, por exemplo, membros da nossa igreja, nosso irmão Elias, esposo da nossa irmã Regina, deve continuar sendo alvo da nossa oração, nosso irmão Fernando e a nossa irmã Maria, nossa irmã Andréia e Giovanni, nossa irmã Noêmia, né, mãe da nossa irmã Lourdinha, e a Lourdinha também, nosso irmão Ezequias e família. Precisamos orar pela Karina, filha da nossa irmã Lourdinha, porque há, sim, uma doença emocional, uma doença na alma da Karina. Precisamos orar por ela. Peço que os irmãos continuem orando, né, pelo meu irmão Bruno. Ele já está bem melhor, mas ainda carece das nossas orações, carece de algumas coisas para ficar 100% aí recuperado. Então continue orando pelo Bruno e outros pedidos que certamente os irmãos têm agora na mente, no coração. O nosso irmão Marcos, né? A família do irmão Marcos, conhecido da nossa irmã Gilcineia, que é coordenador do PEP, né? O Marcos é coordenador do PEP, são conhecidos da nossa irmã Gilcineia, e toda a família está acometida da Covid-19. Vamos orar então por esses pedidos, vamos colocar então a vida desses queridos então diante do altar do Senhor. Feche seus olhos então, vamos mais uma vez orar, colocando agora um pedido específico de oração pelos enfermos, né? Para que o Senhor esteja cuidando, restaurando e auxiliando aí cada um desses queridos na recuperação das suas enfermidades. Feche seus olhos, vamos falar com o Pai. Senhor, nós novamente voltamos, ó Deus, a falar contigo nessa noite e queremos de maneira singular agora colocar diante do teu altar, ó Deus, aqueles que estão enfermos. Enfermos da alma, ó Deus, enfermos fisicamente falando. Que o Senhor esteja cuidando, abençoando cada um dos queridos que nós mencionamos aqui, Pai querido. Abençoe nosso irmão Elias, irmão Ezequias, irmão Fernando, nossa irmã Andréia, Noêmia. Abençoe, ó Deus, cada um desses queridos que nós mencionamos. Esteja abençoando, ó Deus, recuperando aí a saúde do meu irmão Bruno. Abençoe a vida do Marcos, ó Deus, coordenador da PEP. Esteja com cada um desses queridos que carecem da tua graça. Vá de encontro nesse momento à vida da Karina, aonde quer que ela estiver, Pai querido. Fala ao coração daquela tua filha querida, porque nós sabemos que o Senhor a ama de uma forma totalmente profunda e especial, que ela possa também compreender a dimensão e a extensão desse teu amor. Fala aos corações daqueles que estão ao nosso alcance. Fala ao coração a Deus e abençoa aqueles que vão vindo à nossa memória nesse momento. Pessoas próximas de nós, amigos, parentes, que talvez estejam passando, ó Deus, pela luta da enfermidade, ó Deus, relacionada à Covid-19 ou outras enfermidades desse tempo, de maneira geral. Que o Senhor esteja abençoando, cuidando e restaurando da vida de cada um dos meus queridos irmãos e aqueles, ó Deus, que mentalmente, nesse momento, colocamos diante do teu altar. Os abençoe de uma forma toda especial, Pai querido, e assim nós entregamos essas vidas preciosas diante do teu altar e a fazemos no nome de Jesus. Amém. Queridos, mais um texto bíblico para lermos nessa noite. Lucas, capítulo 9, verso 62. Abra lá, Lucas 9, 62. Texto conhecido de todos nós, mas que traz uma verdade muito importante a respeito de seguir a Jesus, né? A respeito de se fazer co-participante do reino de Deus. Lucas 9,62 diz assim: respondeu Jesus: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Ou seja, somos chamados para viver esse reino
independente das circunstâncias, né? E sempre olhar para frente, sempre seguir em frente, sempre seguir adiante. Então nós vamos adorar ao Senhor com uma canção que fala exatamente isso, né? Mão no arado. Que o Senhor nos motive a cada dia, irmãos, a seguirmos em frente. Que o Senhor nos motive a cada dia, de fato, abraçar a causa desse reino e seguir adiante, sem olhar para trás, né? Fazendo a obra de Deus, acreditando e confiando no poder desse mesmo Deus. Quero te convidar a adorar ao Senhor mais uma vez nesse momento. Mão no arado. Amém, queridos. Aleluia, né? Somos convidados, então, a caminhar em direção a Jesus, abraçar este reino, não é isso? E seguir adiante sem olhar para trás. Vamos ter mais um momento de oração. Nesse momento de oração, quero orar por mais uns pedidos que chegaram aqui até o nosso conhecimento, não é isso? Orar pelo Moacir, filho da nossa irmã Celeste. Orar pela Alessi, amiga da nossa irmã Célia Soares. Orar pela Fernanda, não é isso? Que também está sendo colocada aqui pela nossa irmã Nádia. Quero orar pelo Gustavo, né? Filho dos nossos queridos Isabel e
Alcindo, que Deus esteja abençoando a vida do Gustavo, né, que está lá aquartelado ainda, lá na AFA, mas cremos que Deus, na hora certa, no momento certo e no tempo certo, vai mandar ele de volta para casa. Isabel, fica calmo, né? Vai dar tudo certo. Vamos orar por essas vidas, então, colocando diante do altar do Senhor também os profissionais, irmãos, da saúde, da segurança, que carecem, né, da graça de Deus e do poder de Deus para poderem também superar momentos tão desafiadores. Quero orar também pelos pastores, pelas igrejas. Vamos fazer mais um momento de oração, então, nesse momento. Deus, nós mais uma vez nos colocamos diante da Tua presença, Pai. Queremos, nessa hora, colocar esses nomes de pessoas tão queridas e especiais, ó Deus, diante do Teu altar. Abençoe o Moacir, ó Deus, filho da nossa irmã Celeste. Seja com ele, ó Deus, naquele quadro de desafio, de dor tão complicado. Mas nós, como sempre dizemos, entendemos que o Senhor tem a última palavra. Então abençoa a vida daquele homem, juntamente com ele, o seu filho. Abençoa também a nossa irmã Celeste. Dá força à tua serva, ó Deus, nesse momento tão desafiador. Seja com a Alessi também, ó Deus, amiga da nossa irmã Célia Soares. Abençoa a tua serva neste momento, Pai amado. Não sei exatamente daquilo que ela precisa, mas eu sei que o Senhor é aquele que conhece, nos sonda de uma forma profunda. Abençoe também a Fernanda, Deus querido. Essa querida que chega também até nós, o seu nome, que o Senhor esteja também indo de encontro à necessidade da Fernanda, curando ali a Fernanda, ó Deus, de qualquer tipo de enfermidade, ajudando, ó Deus, a tua filha nesse momento complicado. Nos lembramos do Gustavo, Pai. Abençoe o Gustavo ali na AFA. Ele tem sido alvo da nossa oração, Pai querido, não só ele, mas todos os alunos que estão ali, os profissionais, ó Deus, militares que estão ali também. Mas abençoa os teus filhos, que na hora certa, no tempo certo, eles possam, ó Deus, ter a liberdade para retornarem para suas casas, para se encontrarem com as suas famílias. Eu posso dizer, ó Deus, porque passei, ó Deus, por essa experiência há tão pouco tempo, como é angustiante, mas ao mesmo tempo acreditamos e confiamos que o Senhor tem cuidado da vida do Gustavo, tem estado com ele, ó Deus, em cada momento ali daquela trajetória. O abençoe de forma toda especial. Mais uma vez colocamos diante de Ti, ó Deus, as autoridades, ó Deus, constituídas. Derrama a Tua graça, dá direção, ilumina a mente dos Teus filhos, Pai querido, para que eles possam compreender a dimensão do seu papel e, de fato, colocar em prática aquilo que o próprio nome, ó Deus, concede a eles, ó Deus, como autoridades constituídas por Ti. Abençoe, ó Pai, aqueles profissionais que estão em atividades, ó Deus, que não podem parar. Que o Senhor esteja abençoando, ó Deus, de maneira geral, os militares, os policiais, bombeiros, aqueles que trabalham no comércio de maneira geral, aqueles que trabalham nas concessionárias de serviços públicos, mas em especial queremos colocar diante do Teu altar, ó Deus, os médicos, os enfermeiros, os profissionais da área da saúde. Tenha misericórdia dos Teus filhos, ajuda os Teus filhos nesse momento, ó Deus, de desafio tão grandioso, onde tantas vidas têm sido ceifadas, onde tantas pessoas têm estado com as suas saúdes fragilizadas, mas esses profissionais precisam, ó Deus, cuidar de si próprios e ainda cuidar de outros. Então que o Senhor esteja abençoando, guardando, fortalecendo, ó Deus, não só aqueles que são membros da nossa igreja, mas todos os profissionais da área de saúde, ó Deus, de maneira geral, Pai. É o nosso clamor, é a nossa oração. Continue sendo conosco, continue nos sustentando e renovando as nossas forças. Assim nós oramos ao Senhor com a confiança que o Senhor dará a cada um dos Teus filhos a vitória. Assim fazemos essa oração no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Continuemos em oração, né? Por todos esses motivos. A oração, na verdade, ela não se encerra só aqui no nosso culto, né, de intercessão. Ela deve fazer parte aí da nossa rotina diária, né? Continuar orando, acreditando que Deus está cuidando de nós. Então, todos esses pedidos que estão sendo feitos aí no grupo, no Facebook, que eu estou mencionando aqui, tem um caderninho de oração, né? Anote ali os pedidos. É muito interessante, irmão, a gente vê a dinâmica da coisa, né? Pedidos que nós oramos lá atrás,
Deus foi dando a resposta, né? Até esqueci de mais um pedido, agradecer a Deus pela recuperação do filho da nossa irmã Clarinda, né? Isso, que estava hospitalizado lá com Covid-19, já está melhor. Ou seja, Deus vai dando a resposta, né? Louvado seja o Senhor por isso. A resposta às vezes não é aquela que nós gostaríamos de ouvir, mas nós percebemos claramente como Deus, no seu dinamismo, vai nos respondendo. Vai respondendo às nossas orações, vai falando aos nossos corações, vai demonstrando a sua grandeza, o seu poder a cada um de nós. E é interessante como a cada semana a gente percebe que a nossa lista de oração se renova, é sinal de que Deus está trabalhando e atuando em nossas vidas. Então continue orando em casa por esses pedidos, continue colocando diante do Senhor as vidas das pessoas que nós mencionamos aqui. Eu queria trazer rapidamente alguns avisos. Quero lembrar que aos membros da PBP, não é isso? Que no próximo sábado, dia 30, nós teremos aí a nossa terceira edição do Dízimo Delivery. Como é que é o Dízimo Delivery? Já expliquei, mas eu gosto sempre de reforçar, não é isso? Nesse dia 30, então, vai estar indo na sua casa um membro da igreja com gasofilaço próprio e seguro, onde você vai poder depositar ali o seu dízimo e a sua oferta. Como é que você faz para que esse membro da igreja vá à sua casa no próximo sábado, dia 30? Você vai fazer contato com o nosso administrador, não é isso? Nosso irmão Fábio Alves, também conhecido carinhosamente como Fabinho, não é isso? E você vai agendar com ele um horário, tá bom? Nós precisamos, irmãos, que você confirme isso até sexta-feira, para que o Fábio possa organizar aí os horários e passar para a pessoa que vai estar passando na sua casa essas informações, tá bom? Então, aqueles irmãos que já fizeram contato prévio ou sinalizaram alguma coisa com o Fábio, ajusta com ele direitinho o horário, porque no próximo sábado teremos aí a nossa terceira edição do nosso Dízimo Delivery. Tem sido uma bênção, Deus tem abençoado a vida dos irmãos e os irmãos também têm abençoado a obra de Deus, que nós possamos continuar para aqueles que podem, né, manter aí a nossa fidelidade neste momento. E eu quero também fazer mais um aviso relacionado à nossa quarentena solidária. É um projeto que nós começamos agora, há pouco mais de 10 dias, onde nós estamos arrecadando alimentos não perecíveis, não é isso? Materiais de higiene, de limpeza, ou ofertas específicas para ação social. Existem famílias que estão ao nosso redor que carecem de ajuda, carecem de auxílio de alguma forma, né? Então, nosso trabalho começou, está acontecendo na igreja, todos os dias da semana, né? A partir de segunda-feira, de ontem, na verdade, de 15 às 17 horas, de 15 até 17 horas, tem ficado um ou no máximo 2 membros da igreja para receber esses donativos. Como é que funciona? A pessoa vai lá com 1 quilo de alimento não perecível, ou um produto de alimento, ou um produto de limpeza, alguma coisa do tipo, e troca por uma máscara, né? Então, essa ação começou na segunda-feira, já rendeu bastante fruto. Domingo, permitindo Deus, eu vou trazer aqui algumas fotos daquilo que nós já estamos arrecadando. Então, você pode ser bênção na vida de alguém, ajudando-nos aí na divulgação, ajudando-nos também na entrega de alimentos. E se você quiser fazer a sua oferta, né, específica para ação social, junto com o Dízimo Delivery, não tem nenhum problema, você pode aproveitar aí o pacote e fazer as duas coisas. E quero também trazer por último 2 avisos relacionados ao nosso Ministério da Família. Primeiro, lembrar que as inscrições para o nosso PG online de casais está se encerrando, tá? Eu creio que até amanhã, no mais tardar, você pode fazer a sua inscrição, tá bom? Queremos contar com o máximo de casais possíveis para estarmos juntos ali nesse tempo tão gostoso de integração, de crescimento. Eu acho que vai ser uma oportunidade muito ímpar que cada casal terá, né, de estar junto ali estudando a palavra de Deus, estudando temas relacionados ao casamento. São apenas 4 encontros, então tenho certeza que vai ser uma oportunidade abençoadora, rica para o seu casamento. E é importante destacar que, a princípio, os grupos serão às quintas-feiras, de 20 às 21h30. Mas caso você queira participar e esse horário não dá, faça contato a si mesmo. Como é que você vai se inscrever para o PG Online?
Você pode colocar aí agora, né? Eu quero participar, né? Ou você pode depois falar com a nossa irmã Simone, nosso irmão Israel, e fazer a sua inscrição com eles. E eu quero também lembrar que nós temos, no mais tardar, entre hoje e amanhã é por minha conta, o certo seria até hoje, né? Gravar aquela música, irmãos, aquela participação musical que foi colocada nos grupos da igreja, para a gente fechar aí domingo à noite com um culto, né? Com uma canção, com todas as famílias, ou o máximo de famílias possíveis da igreja participando. Ah, pastor, mas eu sou sozinha. Bota o playback lá e canto. Ah, sou eu e meu neto. Bota o playback e eu canto. Independente da configuração familiar, faça isso. Grave lá o vídeo de você cantando a música que foi passado aí no grupo da igreja. E depois será feito aí um ajuntamento, né? Para termos aí esse momento da participação, com a participação das famílias com essa música tão importante, fechando assim o nosso domingo à noite. Tá bom, queridos? Então são esses os avisos. Eu acho que eu não me esqueci de nada. Se eu me esqueci, depois alguém vai lembrar aí nos grupos e a gente reforça no final. Então, estamos em mais uma quarta-feira no nosso tema do ano das quartas-feiras, não é isso? Cristianismo descomplicado, questões difíceis da vida cristã, de um jeito fácil de entender. A gente tenta, pelo menos, facilitar algumas coisas, né? Mas os temas são desafiadores, né? Então, nós estamos trabalhando 4 pilares dentro desse tema do cristianismo descomplicado. Primeiro, desafios da fé e disciplinas espirituais, onde nós estudamos o seguinte, né? Por que devo crer na Bíblia? Por que orar se Deus já sabe de tudo? Quais são as características de uma conversão verdadeira? Por que devemos orar em nome de Jesus? O jejum ainda é uma prática atual? Qual é o único pecado imperdoável registrado na Bíblia? Qual é a parte do corpo mais perigosa na vida do crente? Não é isso? E falamos na semana passada, não dentro desse tema, mas sobre coisas permanentes e coisas passageiras. Eu vou passar a partir de hoje para o segundo pilar. Eu disse que são 4 pilares, né? Primeiro pilar, desafios da fé e disciplinas espirituais. O segundo pilar que eu vou começar a partir de hoje são as questões relacionadas ao sofrimento, né? Por quê? Eu até fiz uma ordem daquilo que eu tinha pensado inicialmente, mas percebemos que é um tempo onde muitas perguntas, muitas coisas estão na nossa mente, estão nos incomodando, né? As questões voltadas ao sofrimento, ao mal, né? A presença do mal no mundo. Então são questões complexas que a gente vai debater aqui, né? Nas próximas quartas-feiras, e eu vou tentar aqui trazer algumas coisas da parte de Deus nesse sentido. Quando nós falamos em sofrimento, quando nós falamos em mal, né? Qual o primeiro personagem da Bíblia que vem na sua mente? Eu tenho certeza que é Jó, não é isso? Jó, quando nós falamos em sofrimento, quando nós falamos em mal, é o personagem talvez central no contexto bíblico que nos fala muito a respeito dessas questões. Então, quero te convidar, abra sua Bíblia aí, no livro de Jó, capítulo 1. Hoje eu vou dar uma palavra introdutória, né, a esse respeito. Devemos ter aí em torno de 4 ou 5 encontros falando um pouco sobre essa questão do mal, do sofrimento, né? Então, Jó, capítulo 1. Eu vou ler aqui na minha versão, você pode acompanhar na sua versão. Todo mundo conhece a história de Jó, então vou ler rapidinho aqui o capítulo 1 todo, né? Para a gente poder entrar no nosso tema de hoje, que é uma pergunta bastante intrigante, né? Mas vamos lá. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentos. E tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminado um período de banquete, Jó mandava chamá-los
e fazia com que purificassem. De madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava, talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás, de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor, de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás, reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás, pois bem, tudo que ele possui está nas suas mãos, apenas não toque nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Certo dia, quando os filhos e filhas de Jó estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó, os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto. Quando os sabeus os atacaram e os levaram embora. Mataram a espada dos empregados e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse, fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas dos empregados. E eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse, vieram caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora, mataram a espada dos empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse, seus filhos e filhas estavam num banquete, comendo, bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do deserto, atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto, rapou a cabeça, então prostrou-se rosto em terra em adoração e disse, saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Para abrir essa nossa série aí de estudos, palavras a respeito do sofrimento, com base aí na vida de Jó, o nosso tema de hoje é por que o mal existe. Por que o mal existe. Vamos orar? Deus, ajuda-nos, ó Deus, ajuda-nos a compreender as suas vontades e verdades reveladas na tua palavra. Ajuda-nos, ó Pai, a compreender a questão do mal, do sofrimento do mundo. E que o Senhor, ó Deus, possa me usar para que de alguma forma a tua palavra possa chegar aos corações, a começar do meu, ó Deus, nessa noite. Assim eu oro a ti, com perdão das minhas falhas, no nome precioso de Jesus. Amém. Um dos problemas mais antigos, da teologia, da filosofia, é exatamente a questão relacionada ao problema do mal ou problema do sofrimento. Se a proposta é questionar, a questão do mal ou do sofrimento, a primeira coisa que vem à nossa mente é se Deus realmente existe e é tão bom quando dizem, por que o mal e o sofrimento existem? E essa pergunta não é nova, ela mexe muito conosco, especialmente em dias tão difíceis como esse que nós estamos vivendo, onde pessoas próximas, pessoas queridas, pessoas amadas sofrem ou estão perdendo a sua vida. E o personagem mais representativo para nós, quando nós pensamos à luz da Bíblia, que pode nos dar algum tipo de caminho, é Jó. A história de Jó é uma das mais fascinantes da Bíblia. O livro é cercado de mistérios. O seu autor é desconhecido. A época em que foi escrita também não sabemos com segurança. Jó pode ter sido escrito dentro de um período de 1500 anos dentro do Antigo Testamento. Não se sabe exatamente nem se, de fato, ele é um personagem que existiu. Mas a história de Jó
continua fascinando leitores ao longo dos séculos, né? Independente, né, da classe social, independente do nível de sofrimento vivido ou não, o fato é que a história de Jó é uma história que comove a cada um de nós de uma forma toda especial. Porque Jó, ele sofreu perdas em 3 áreas da sua vida. Percebe? Ele sofreu perdas em áreas vitais. Primeiro ele perdeu o quê? Os seus filhos, que ele amava. Depois ele perdeu os seus bens, que com certeza foram adquiridos com muito sacrifício. E por fim ele perdeu ainda a sua saúde, né? Que ser humano não sofre com a perda daqueles que ama, né? Quem não quer longevidade para si e para os seus filhos e parentes? Quem não quer ficar distante das doenças, né? Haveria alguém que veja com alegria, né, a perda de um patrimônio que foi, em questões de momentos aqui, todo dilacerado, né? Jó, então, nos inculca e ao mesmo tempo nos fascina e ao mesmo tempo nos comove, porque percebemos que ele perdeu, então, sofreu perdas em 3 áreas vitais da vida dele, que são vitais para a vida de nós também: família, bens e saúde, né? E é interessante que como essa história de Jó é tão intrigante, né? Eu estava lendo alguma coisa sobre alguns estudiosos que estudaram sobre a vida de Jó, e o João Calvino, né, reformador da igreja do século XVI, ele pregou cerca de 159 sermões, não repetidos, né, sobre a vida de Jó, né? E como nós não estamos nem em Genebra, e eu também não tenho a erudição e a capacidade do Calvino, né, eu quero, em 5 encontros, trazer aqui algumas perguntas, né, relacionadas à questão de Jó, né? E eu quero fazer menção aqui, eu gosto sempre de fazer isso, irmãos, porque a Bíblia nos ensina a honrar a quem honra. Eu quero fazer menção a um livro aqui que eu indico você. É do pastor Valdinei Ferreira. Ele é pastor da Primeira Igreja Presbiteriana Independente de São Paulo. E o título do livro é Perguntas de Jó, né? É um livro que está me ajudando bastante aqui a trazer aqui algumas coisas para a gente pensar sobre essa questão do sofrimento. Depois eu vou tirar uma foto e coloco lá nos grupos. É um livrinho pequeno, mas que traz algumas coisas importantes. Então nós vamos ver nos próximos dias, nos próximos encontros, pelo menos 5 questões envolvendo o mal. Primeiro hoje, né? Por que o mal existe? Depois vamos estar pensando em algumas outras perguntas, né? Tipo, por que isso está acontecendo comigo? Outra pergunta, onde estão os meus amigos? A 4ª pergunta, será que eu fiz algo para merecer isso? E a 5ª e última pergunta é, Deus tem algo a dizer sobre o meu sofrimento? Não é isso? Então essas 5 perguntas vão nortear aí a nossa orientação, o nosso estudo aqui, a nossa palavra ao longo das próximas quartas. Primeira pergunta, então, é por que o mal existe? Irmãos, essa pergunta é muito difícil de ser respondida de uma forma direta, né? Porque se nós cremos num Deus tão bom como nós afirmamos que é, e cremos que é, e sabemos que é, se acreditamos num Deus que é amor na sua essência, por que o mal e o sofrimento existem, não é isso? A dor da alma, ela não escolhe ninguém, ela simplesmente aparece. E todos nós, em algum momento da nossa trajetória, já passamos por perdas, já passamos por dores, já passamos por sofrimento, coisas que fogem à nossa lógica, coisas que fogem ao nosso entendimento. Mas a realidade é que o mal, o sofrimento, a morte, a dor, é algo universal, né? E que atinge a todas as pessoas, não isenta ninguém. E qual deve ser então a fonte para a gente poder entender, né, por que o mal existe? A nossa fonte de resposta é a Bíblia. Nós não temos outra fonte para responder. E mesmo assim, algumas coisas, né, estão lá dentro de Deuteronômio 29, 29. Você lembra? Que nós estudamos aqui quando falamos da vontade de Deus. Tem coisas que são inalcançáveis ao nosso entendimento. Mas, de acordo com a Bíblia, nós podemos tirar aqui algumas coisas que nos explicam, ou que pelo menos nos mostram, por que o mal existe. Primeira coisa que devemos destacar, então, é que a Bíblia mostra que o mal, ele deriva de 3 fontes. Já grava isso no seu coração. O mal, o sofrimento, aquilo que nós tanto lutamos hoje na nossa caminhada, nasce de pelo menos 3 fontes. A primeira fonte do mal é
Satanás. A primeira fonte do mal é o nosso inimigo. Na história de Jó mesmo, nós percebemos isso, não é isso? Não me perguntem por que, né, Satanás estava lá na corte celestial tendo acesso direto a Deus na história de Jó. Não me pergunte, não sei responder. Mas nós percebemos que quando Satanás se apresenta ali na corte e fala, poxa, eu estava lá na terra, né? E Deus, né, se enche de alegria a falar do servo Jó dele, não é isso? Eu estava até vendo uma vez o pastor Walter Júnior, né, pregando um sermão a respeito desse aspecto, ele falando, poxa, interessante como Deus fala com alegria, né, de Jó, e aí que Satanás fala, então deixa eu ver se ele realmente é fiel assim, né? Aí o pastor Walter falou, poxa, quando Deus for falar assim de mim, não precisa falar com muita veemência, não, fala, né, devagar, né? Então, de fato, né, quando Deus fala ali de Jó, né, com aquela alegria, Satanás vem exatamente para tentar mostrar um outro lado e fala, olha, ok, mas você protege ele, você abençoa ele, tira tudo isso dele para ver se vê se ele não vai blasfemar, né, contra você. Não é isso? Então nós percebemos que a primeira fonte do mal, a primeira fonte do sofrimento, nasce exatamente no coração do nosso adversário. Por quê, né? Porque o nosso adversário é aquele que quer sempre entrar em conflito com a obra de Deus. Ou seja, tudo que Deus faz de bom, o inimigo quer fazer de mal, quer transformar em coisa ruim. Nós não sabemos muita coisa a respeito do nosso adversário, só aquilo que a Bíblia realmente nos mostra, não é isso? E, por exemplo, de onde surge aí a presença dessa figura, né? Não gosto muito de falar o nome dele, não, mas onde surge a presença dessa figura? Tem dois textos na Bíblia que mostram a origem, né, de Lúcifer ou de Satanás. Ezequiel 28, de 11 a 19. Você dá uma lida depois com calma, mas anota aí. Ezequiel 28, de 11 a 19. E Isaías 14, 13 e 14. Esses dois textos mostram os profetas falando a respeito do rei de Tiro e do rei da Babilônia, mas eles ilustram a prefiguração de sentimentos que existiram no coração de Lúcifer quando ele caiu. Por que ele caiu, né? E aí nós podemos destacar, com base nesses dois textos, algumas coisas que mostram por que esse ser existe e caiu. Primeiro, a sua origem é de um anjo de luz. Depois, nós percebemos que os textos mostram que ele se revoltou contra Deus e por isso foi expulso da corte celestial. E aí ele não foi expulso sozinho. Consigo ele levou pelo menos 1/3 das hostes celestiais, né? Que são chamados anjos caídos ou demônios. E esse 1/3 de anjos caídos, desses seres angelicais, liderados por Satanás, eles estão exatamente, ainda que de uma forma distorcida, mas possuem o poder, ou parte do poder que eles possuíam quando estavam ali na presença de Deus. Não é à toa que, lá em Marcos 9, 28 e 29, Jesus, em determinado momento, os discípulos estão ali tentando expulsar o demônio de uma pessoa e eles não conseguem. E aí Jesus fala assim, esse tipo, né, só sai com oração e jejum. Então existem tipos, existem castas, eu não quero entrar nessa questão agora, mas quero dizer sobre a origem do mal. Então, a origem do mal nasce então primeiro com esse nosso adversário, né? Nasce primeiro na pessoa desse anjo que se revolta contra Deus, leva uma legião de anjos com ele, e daí então vem a origem do mal. Quando é que isso aconteceu? A Bíblia também não nos revela bem, né? Exatamente quando aconteceu. O que nós podemos deduzir é que a queda de Lúcifer acontece entre Gênesis 2:25, anota aí, e entre Gênesis 3:1, né? Entre esses dois versículos, eu não sei exatamente qual período de tempo, nós podemos dizer que foi aí que aconteceu a queda de Lúcifer. Por quê? Eu estou dizendo que foi aí. Porque em Gênesis 2:5, o texto fala que a criação de Deus estava em plena harmonia. Deus havia criado o homem, Deus havia criado a mulher, estava tudo... Deus disse que era tudo muito bom. Lá em Gênesis 2:25. Mas quando nós olhamos em Gênesis 3:1, a primeira cena
do texto diz que uma serpente aparece ali então, ou seja, na verdade não é uma serpente, é alguém parecido com uma serpente, porque no texto hebraico está dizendo aqui que é uma aparência de uma serpente. E aí começa a tirar, né, Adão e Eva do foco da vontade de Deus. Então, entre Gênesis 2:25 e Gênesis 3:1, foi aí que aconteceu a queda de Lúcifer. Foi aí que aconteceu a queda dos anjos. Não sei exatamente o momento, mas foi exatamente entre esses dois versos, porque estava tudo muito bom. E de repente começa então a haver as dificuldades. A Bíblia mostra em outros textos falando sobre a questão da queda de Lúcifer. Lá em 2 Pedro 2:4. 2 Pedro 2, verso 4 diz assim: pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Judas 1:6 fala assim: aos anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram a sua própria morada, ele os tem guardado em trevas, presos em correntes eternas para o juízo do grande dia. Então, percebemos que o objetivo de Satanás, dos demônios, é se opor aos propósitos de Deus. O seu projeto é o que? Afligir os homens. O seu projeto é fazer com que os homens caiam na sua fé, desanimem, abandonem os caminhos de Deus e abracem doutrinas falsas. A realidade é que o mal, né, nasce aí no coração de Lúcifer e ele acaba se espalhando no mundo. A Bíblia diz o quê? Que o mundo jaz o maligno. O que isso quer dizer? Quer dizer que Satanás criou um reino próprio e se lançou nesse mundo como príncipe desse mundo para controlar algumas coisas que estão à nossa volta. Questões relacionadas à cultura, aos meios de comunicação, disseminar ideias que criam fortalezas em nossas mentes, cegueira espiritual que nos afastam de Deus. Por isso que Paulo, lá em 2 Coríntios 4:4, ele fala o seguinte: o Deus deste século, né, ou desta era, cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Deus, que é a imagem de Deus. E aí nós percebemos, irmãos, que nessa história de Jó, então, o sofrimento começa a acontecer exatamente quando aparece a figura, né, desse personagem que nós estamos descrevendo aqui. E não foi só na vida de Jó, né? A gente percebe que Satanás, por exemplo, tentou atuar até mesmo na vida de Jesus. Você pode ler depois com calma lá, Mateus 4, de 1 a 11, quando Jesus foi levado para o deserto, quem apareceu lá para tentar ele, né? Satanás apareceu lá para tentar a vida do próprio Jesus. Não foi diferente, por exemplo, na vida de Paulo. Lá em 2 Coríntios 12, Paulo fala o seguinte: para impedir-me que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor para que o tirasse de mim. Ou seja, Paulo estava vivendo alguma coisa na sua vida que ele considera uma mensagem realmente desaforada, né? Ele clama a Deus, mas Deus depois responde a ele: a minha graça te basta, Paulo. Mas ele coloca aqui que aquilo que ele estava vivendo na sua vida era uma mensagem, né, desse adversário, desse inimigo. Então a primeira fonte do mal, irmãos, a primeira fonte do mal e do sofrimento nasce exatamente nessa pessoa, né? Nesse personagem que pode usar às vezes circunstâncias ou pessoas para fazer o mal, né? E disseminar o mal de maneira geral nas relações humanas, porque é isso que ele procura fazer, não é isso? O ladrão vem para matar, roubar e destruir. Então, o mal nasce, em primeiro lugar, na nossa vida, o sofrimento nasce, em primeiro lugar, na nossa caminhada nesse mundo, por conta da presença desse nosso inimigo, desse nosso adversário. É a primeira fonte do mal. A segunda fonte do mal que a Bíblia nos revela é o pecado. Quando nós olhamos para a vida de Jó, nesse primeiro capítulo, o texto fala que depois de tudo aquilo que Jó sofreu, aliás, observação, né? Como é que foi chegando mensageiro com notícia ruim ali, né? Capítulo 1, cada hora chegava alguém com uma notícia ruim, complexo, né? Mas o texto fala no verso 22, no último verso do capítulo 1, que
Em tudo isso, Jó não pecou nem de nada culpou a Deus. Mas quando nós olhamos para o livro como um todo, nós percebemos, irmãos, que Jó não era um santo. Jó não era Deus. Jó era como eu e você, que diante talvez de uma situação tão complicada, começaria sim a resmungar, a questionar, a reclamar, né? A gente vai vendo ao longo do livro que Jó, ele vai externando um pouco da sua amargura. Ele chega a dizer que é amaldiçoado pelo dia que ele nasceu, não é isso? Ou seja, Jó é alguém que também, como ser humano, não foi perfeito, totalmente perfeito, como nós às vezes imaginamos. Se nós lermos todo o contexto, todo o livro, vamos perceber que, como qualquer ser humano, ele mostra as suas limitações, não é isso? Por quê? Porque, como eu e você, ele é um pecador. Como eu e você, ele também sofreu aí com a questão do pecado. A Bíblia fala lá em Romanos 3,10 o quê? Não há nenhum justo sequer. Ou em Romanos 3,23, não é isso? Pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A partir da entrada do pecado do mundo, então, junto com o pecado entrou o sofrimento. Junto com o pecado entrou a morte. Junto com o pecado entrou a queda das relações. Eu já falei isso uma vez na igreja, mas vou repetir aqui. Se você depois ler lá em Gênesis 3, de 1 a 10, abra depois e leia com calma. Não vou ler agora por causa do nosso horário, mas Gênesis 3, de 1 a 10, que fala da queda do homem, como é que o pecado entra no mundo, a gente vai perceber, né, que depois que Lúcifer, ou a serpente, engana ali Adão e Eva, e eles comem do fruto do conhecimento do bem e do mal, que Deus falou que não era para eles comerem, né? Os olhos deles se abrem e uma série de coisas, então, uma reação em cadeia começa a acontecer naquele momento. A gente percebe, então, que aquela desobediência de Adão e Eva traz, então, o pecado no mundo. E o pecado, então, na verdade, o que é o pecado? Hoje nós falamos assim, não, o pecado é errar o alvo. De fato, a palavra pecado no grego tem essa origem, não é isso? Quando os antigos atletas jogavam a flecha e a flecha não alcançava o alvo, era chamado pecado. Mas quando nós olhamos lá em Gênesis 3, de 1 a 10, nós percebemos que o pecado, e aqui não estou falando de pecado individual, estou falando do pecado, né, que está presente na raça humana a partir daquele momento, né, traz uma quebra de relações. Pecado é isso, quebra de relações. Lá em Gênesis 3, de 1 a 10, pelo menos 4 relações foram quebradas a partir da presença do pecado no mundo. Primeiro, a relação do homem com Deus. O texto fala que Deus ia lá visitar todo dia e depois daquele dia eles estavam se escondendo para não conversar com Deus. Segundo, a quebra da relação do homem consigo mesmo. Adão e Eva, que estavam tão bem ali entre eles, de repente eles percebem uma coisa. Eles percebem que eles estão nus. Os olhos deles já estavam diferentes para si, né? Em relação a si e também em relação ao outro, que é a terceira quebra. O pecado quebra também a relação do homem com o seu próximo, porque cria ali então situações que não existiam. E o pecado quebra a relação do homem com o meio. Eles foram expulsos do jardim por causa daquele pecado. O meio ambiente, a natureza, tudo aquilo que Deus havia construído com perfeição ali, foi atingido então pelo pecado. O pecado então quebra relações. E nessas relações, o que traz a reboque? Sofrimento. O homem, a partir dali, então, passa a ter um tempo limitado de vida. O homem, a partir daquele momento, então, tem a sua relação com Deus plena quebrada. O homem tem, a partir daquele momento, a sua relação consigo mesmo e com o próximo quebrada. O homem tem a sua relação com o meio que ele vivia, né, quebrada. Tanto é que lá em Romanos 8, o que Paulo fala? Que a própria criação anseia pela redenção, né, ou pela manifestação dos filhos de Deus. Ou seja, a própria natureza está esperando essa restauração completa, aquilo que o pecado quebrou lá atrás. Então o pecado traz sofrimento. O pecado, então, traz mal. O pecado traz sentimentos em nossa alma, doenças emocionais. Falamos aqui ano passado, quando trouxemos aquela série relacionadas às questões emocionais, muitas coisas surgiram no pecado. Adão e Eva sentiram medo, eles não sentiam medo. Adão e Eva se sentiram ansiosos, eles não se sentiam ansiosos. Adão e Eva se sentiram frustrados,
várias coisas que foram acontecendo, desencadeando ali por causa do pecado. O sofrimento, então, nasce também por causa do pecado. E repito, não estou falando de um pecado individual, né? Estou falando porque a gente pode pensar assim, poxa, fulano está sofrendo porque ele pecou. Não é isso. Todos nós somos pecadores. Todos nós estamos sujeitos, então, a passar e a viver por questões que estão relacionadas, né? A questão do pecado do mundo, né? E aí podemos pensar, mas por que Deus permitiu a entrada do pecado do mundo? Sabe qual é a minha resposta? Não sei. Eu não sei porque que Deus permitiu a entrada do pecado no mundo, mas eu sei de uma coisa. Deus tem um plano final, né, para restaurar tudo isso. Deus tem um plano para restaurar tudo isso. Quando tudo terminar, né, nós entenderemos claramente o porquê, né, de algumas questões aí ao longo da história. Mas aí, enquanto esse dia não chega, não é isso? Infelizmente, nós estamos sujeitos ao mal e ao sofrimento. Estamos sujeitos às perturbações do pecado original que traz dor, traz sofrimento, traz mal, né, na vida de cada um de nós. E todos nós estamos sujeitos a essa realidade. É o que eu costumo dizer. Temos prazo de validade. Não sei qual é, né, mas temos prazo de validade porque a partir da entrada do pecado no mundo, o mal, então, faz parte, o sofrimento faz parte da vida do homem. Mas a terceira e última fonte do pecado, já falamos que a primeira fonte, não é isso? É o diabo, Satanás. A segunda fonte é o pecado, a partir da entrada do pecado. E a terceira fonte, né, do mal no mundo é a ação do homem. No texto de Jó, às vezes passa despercebido. Mas como nós somos pecadores e pecadores somos falhos, não é isso? Muitos dos males, né, que surgem na nossa vida são provocadas pela ação do homem, nossa ou de outras pessoas contra nós. No texto que nós lemos lá de Jó, capítulo 1, passa despercebido, mas dá uma olhada só com calma agora aí, rapidinho, ó. Verso 14, 15 e 17. Olha só quem é que faz mal a Jó. Não é Satanás, não é isso? Não é nenhuma ação de Deus. O texto fala assim lá no verso 14 e 15. Um mensageiro veio a Jó e disse: os meus bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto, e os sebuzeus e os sabeus, um povo, não é isso? Atacaram e os levaram embora. Mataram a espada os empregados e eu fui o único que escapou para contar. Lá no verso 17. Enquanto eu estava falando, chegou outro mensageiro. Jesus, cada mensageiro, né? E disse: vieram caldeus em 3 bandos. Atacaram os camelos e os levaram embora. Mataram a fio da espada dos empregados e fui o único que escapou para lhe contar. Então nós percebemos aqui que, em função da natureza pecaminosa do homem, o próprio homem provoca o mal no outro. Na história de Jó, a gente percebe isso. Homens que se levantaram contra a sua família para terem algum tipo de ganho, e eles que atacaram ali a família de Jó. Eles foram, então, os porta-vozes do mal, do sofrimento na vida de Jó. Satanás nem precisou interferir nessa parte, né? Os próprios homens de povos ali vizinhos atacaram Jó e provocaram, então, o mal e o sofrimento na sua vida. Essa é uma realidade. O mal e o sofrimento, a ação do homem pode provocar isso na vida de cada um de nós, porque enquanto temos essa natureza pecaminosa, né? Quando há a falta de visão do amor de Deus, do relacionamento de Deus profundo, né? A ação de Deus na nossa vida, e há então um coração turbado pelo peso do pecado, e há uma série de outras coisas, uma pessoa pode provocar o mal a você, porque de fato ela tem essa natureza, esse caráter, né? Pecaminoso, que pode então, através da ação, provocar o mal a outra pessoa. É só nós observarmos a vida de Jesus. Você quer ver alguém mais bondoso que Jesus, mais amoroso que Jesus, que curou pessoas, que fez milagres, né? Que deu palavras sábias? Mas o que aconteceu com Jesus? Jesus foi amado por todo mundo? Não. Jesus foi odiado por muitos, a ponto de ser morto. Evidentemente que Jesus se permitiu sofrer porque tinha um plano de Deus relacionado ao seu sofrimento. Mas as pessoas do seu tempo ajudaram, né, ou colocaram em prática esse plano, e Deus já conhecia esse coração duro do ser humano, né, e aquela geração de homens, de fato, mataram Jesus conscientemente, né, apesar de tudo aquilo que Jesus havia feito de bom ali
na vida deles. O mal, então, é esse parasita, né, que depende o quê? De um hospedeiro para sobreviver. Depende de uma forma para existir e, a partir dessa forma de existência, corromper, né? Por exemplo, dinheiro é coisa ruim? Dinheiro não é coisa ruim. O que a Bíblia fala, né? Fala que o dinheiro é a raiz de todos os males? Não. A Bíblia fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ou seja, o dinheiro em si não é ruim, mas se ele for usado de uma forma errada, ele se torna mal. Relações sexuais é uma coisa ruim? Não. É uma coisa abençoada e construída por Deus. Mas se for praticada na hora errada, da forma errada, no final se transforma também numa coisa ruim. Não é isso? O mal, então, por assim dizer, não é só uma intenção, é um ato. É o ato também em si. O mal muitas vezes nos atinge por causa das escolhas erradas de outras pessoas. Decisões equivocadas, ações erradas que podem nos atingir. Né? E por que Deus não impede, então, o mal de nos atingir? Porque Deus, quando criou o mundo com as suas leis. E dentro das leis de Deus, ele fez uma coisa muito importante na vida do ser humano. Ele deu ao ser humano livre agência. Ele deu ao ser humano livre agência. Né? Pastor, livre agência? É. Porque, assim, a teologia fala que, de maneira geral, né, o ser humano existe dois tipos de liberdade. Né? O livre-arbítrio, que nós costumeiramente falando, e a livre agência. Só que existe um pouquinho de diferença entre uma coisa e outra. O que é o livre-arbítrio? Livre-arbítrio é a capacidade de arbitrar. De você tomar o quê? Decisões morais livremente, sem escolhas. E a realidade é que nenhum de nós mais temos essa liberdade por causa do pecado. Talvez o único que pôde ter livre-arbítrio foi Adão e Eva. Ou seja, a capacidade de arbitrar, de tomar decisões, sem ainda a presença do pecado, a influência do peso do pecado nas suas vidas. E o que é a livre agência? A livre agência também é a liberdade que nós temos para tomar as nossas decisões, fazer as nossas escolhas, porém, não temos mais capacidade de arbitrar nada. Temos a capacidade apenas de agir. Por quê? Porque estamos debaixo do jugo do pecado. E como nós estamos debaixo do jugo do pecado então influencia as nossas decisões. Irmão, se nós pudéssemos, né? Se nós não fôssemos tementes a Deus, quantas coisas que nós de repente faríamos da nossa forma, da nossa maneira de ser, não é isso? A livre agência, então, ela infelizmente, né, a livre agência é essa capacidade que nós temos de escolher, mas nós não temos mais o livre-arbítrio por conta da presença do pecado. Quer ver um exemplo? Aqui vou dar um exemplo futebolístico para a gente entender a questão da livre agência, não é isso? A livre agência é o seguinte, vamos imaginar, né, um juiz apitando um jogo de futebol, né? Esse juiz, vamos dizer que ele declaradamente, no seu coração, ele é vascaíno. Vou usar o exemplo do vascaíno aí, né? E ele vai apitar um jogo entre Flamengo e Vasco. Será que ele vai ter condições de, né, arbitrar aquele jogo sem nenhum tipo de pensamento que possa favorecer de alguma forma, né, o seu time, né? Possa favorecer de alguma forma o seu clube do coração? É a mesma coisa com a gente. Em função do pecado, da inclinação para o mal, nós não temos mais o livre-arbítrio. Nós temos a livre agência de tomar as nossas decisões, contudo, geralmente as nossas decisões elas vão inclinar para o mal. É aquilo que Jesus fala lá em Mateus 15, 19, né? Do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Ou seja, a nossa capacidade de arbitrar ela está corrompida pelo pecado. O que é que nos ajuda, então, a colocar em prática essa liberdade agenciada ou a livre agência? A graça de Deus. A graça de Deus, então, vai nos ajudar que essa tendência pecaminosa que tirou de nós o livre-arbítrio nos ajude a tomar as melhores escolhas através da livre agência, mas de acordo com a vontade de Deus, né? Com a capacidade de Deus. O Augusto Nicodemos Lopes fala que é como se fosse a mão de Deus num volante. Nós estamos dirigindo aqui um carro sem saber para onde nós estamos indo, pela própria nossa natureza pecaminosa. Mas Deus é aquele que segura aqui o volante conosco, ou aquele condutor, né,
você está aprendendo lá na autoescola, que vai te ajudar exatamente a te levar para o caminho correto. Então, quando nós pensamos na questão do mal no mundo, percebemos então que o mal no mundo, a terceira fonte do mal do mundo é a ação do homem. A ação do homem que é provocada por essa liberdade que Deus nos deu. Deus nos deu essa liberdade. Faz parte das suas leis. Quando ele criou o mundo, o universo, ele estabeleceu essas leis. E essas leis, então, nos dão liberdade. Infelizmente, né, do ponto de vista do prisma humano, o que pode acontecer é que, pela liberdade do outro, eu posso pagar um preço. Pela liberdade do outro, eu posso pagar, né, por escolhas mal feitas pelos outros. Nós estamos vivendo hoje um tempo de pandemia, de crise, de um vírus. Esse vírus, irmãos, ele não surgiu naturalmente. O vírus é o fruto do pecado, né? De alguma ação humana mal resolvida, que desencadeou na ação humana de ir levando essa coisa adiante. E hoje nós estamos aí, quase que o mundo inteiro, né, contaminado por essa situação. Então, quando nós pensamos nessa pergunta, né, por que o mal existe? É porque há três fontes, então, para o mal, que nós precisamos ter sempre na nossa mente, no nosso coração. E aí você pode pensar, poxa, mas eu sou uma pessoa tão boa, eu faço tudo certo, eu faço tudo da forma correta. Primeiro, não existe ninguém bom. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É a graça de Deus que nos ajuda. Mas se nós nos esforçamos para fazer o melhor possível, ainda assim, nós não estamos livres de ter que enfrentar as três fontes do mal que estão presentes nesse mundo. O nosso adversário, a força, né, do pecado e a ação humana de outros que podem trazer um prejuízo na vida de cada um de nós, né? Alguém está isento? Não. Nenhum de nós está isento. Nenhum de nós está isento da ação de nenhuma dessas três situações em nossas vidas. O que nos dá força para avançar? João 16, 33. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Palavra de Jesus, né? Talvez nesse mundo nós estamos passando por um tempo de aflições, tempo de luta, tempo de sofrimento, tempo de perdas. Faz parte da nossa vida, infelizmente. Porque o mal está presente. Através da ação do inimigo, através do pecado humano e através da ação de homens que podem, por escolhas erradas, motivos errados, motivações erradas, nos prejudicar, né? Mas nós precisamos da graça redentora de Deus para ter esse bom ânimo, né, que Jesus coloca aqui, não é isso? E assim podemos vencer e passar por todas essas situações. Irmãos, a luta é grande. A luta é grande, né? Mas eu costumo pensar e dizer o seguinte: a luta é grande, mas a vitória é nossa no nome de Jesus. Se você está passando por um tempo de sofrimento, de luta, entende então da onde é a fonte disso. A Bíblia nos mostra de onde vem, né, todo sofrimento, todo o mal. E nos revela também o caminho para amenizar essas situações com os nossos olhos contemplando o futuro. Com os nossos olhos contemplando o final de tudo isso. Porque é lá que, de fato, tudo isso vai se encerrar. Mas hoje a gente para por aqui, né? A pergunta de hoje é por que o mal existe. Espero que você tenha entendido a origem do mal, por que as pessoas sofrem, por que o sofrimento está presente no mundo. Não é porque Deus é malvado, né? Não é porque Deus é um carrasco, não é porque Deus está incompatível com a sua própria natureza, não é isso. É porque, como eu falei aqui, né, essas três coisas estão presentes no mundo. E Deus nos dá, então, essa livre agência de caminhar através das leis que Ele estabeleceu nesse mundo. E isso, infelizmente, nós temos que buscar a direção para usar da melhor forma. Como nós vamos agir, como nós vamos caminhar para que as decisões, talvez complicadas, que nós tomemos em nossas vidas não venham também atingir outras pessoas. Que Deus nos abençoe, que Deus nos motive, que Deus nos capacite, que Deus nos fortaleça e nos ajude a entender o problema do mal e do sofrimento, né? E que possamos, à luz da sua palavra,
ter esperança e fé em nossos corações para vencer essas situações. Próxima quarta, ainda falando sobre isso, vamos falar sobre a segunda pergunta, não é isso? Por que isto está acontecendo comigo? Pergunta que Jó certamente fez no seu coração, depois de tudo aquilo que nós vimos no capítulo 1, e nós também estaremos aqui debatendo na próxima semana, pensando um pouquinho sobre a questão do sofrimento e do mal. Mas não sai daqui dessa noite frustrado, não. Sai daqui dessa noite glorificando a Deus, porque Ele está contigo e comigo nessa caminhada. Jesus mesmo fala que estaria conosco até a consumação dos séculos, porque Ele nos dá uma palavra de esperança. Precisamos ter ânimo para vencer o mundo, mas Ele também não nos ilude. Ele nos mostra a realidade da vida, a dificuldade da caminhada, mas é a sua graça, né, que nos ajuda a vencer e a caminhar. Meu desejo é que Deus, de alguma forma, tenha falado ao teu coração, tenha abençoado a sua vida, tenha esclarecido a sua mente, e aquilo que eu não pude falar nem completar, que o Espírito Santo de Deus fale e complete no teu coração e te dê ânimo, força e vigor no nome de Jesus. Amém, querido? Deus abençoe a sua vida. Nós estamos então encerrando essa parte do culto. Nós estaremos fechando agora o nosso culto com uma participação musical muito especial que nos fala que há um caminho, né? Há um caminho que nós devemos seguir. Esse caminho, então, é que vai nos ajudar, né, a vencer as lutas, as tribulações, as aflições, as amarguras, né, o pecado, as nossas ações, as ações dos outros, a ação do inimigo em nossas vidas. Esse caminho é Jesus. Se Deus for o teu coração, aquele like, aquele coraçãozinho, né, para poder motivar o pastor a continuar aqui também, avançando aqui no nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida poderosamente e que a sua mente saia esclarecida daqui essa noite. Vamos adorar então o Senhor nessa hora. Quero te convidar a ficar até o último momento, que eu tenho certeza que essa canção vai falar ao teu coração. Se você não conhece, escuta a letra, escuta a canção, escuta aquilo que Deus está falando ao teu coração essa noite. Porque esse caminho, né, para vencer o mal e o sofrimento, esse caminho é Jesus. As horas mais difíceis, esse caminho certamente te dará a esperança de um dia ir morar no céu de Deus. Esse caminho, ele é maravilhoso, leva você até o Todo-Poderoso. Esse caminho é Jesus. Entra agora por esse caminho. Nunca mais tu estarás sozinho. Jesus te conduzirá. Como estás, com autoridade te libertará. Só Ele pode dar a paz. Há um caminho que você deve seguir.
Esse caminho ele vai te conduzir ao paraíso. Quem anda nele só encontra a solução. A esperança vira no seu coração nas horas mais difíceis. Esse caminho certamente te dará a esperança de um dia ir morar no céu de luz. Esse caminho ele é maravilhoso, leva você até o Todo-Poderoso. Esse caminho é Jesus. Entra agora por esse caminho. Nunca mais tu estarás sozinho. Jesus te conduzirá. Venha, Jesus Cristo te convida a começar. Com autoridade te libertará. Só Ele pode dar a paz. Entra agora por esse caminho. Nunca mais tu estarás sozinho.